João, capítulo 5, e meditarmos na palavra. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 19. Olha, eu gostaria de ter uma mensagem, embora ceia, irmão, mais agradável para a igreja, mas a mensagem não é bem o que eu queria, viu? Vocês vão prestar atenção, porque a coisa é séria, viu? E as pessoas, não digo todas, né? Vocês estão prestando atenção. Estão abrindo para acompanhar a leitura? Nós vamos ter que ler alguns versículos, viu? João capítulo 5, iniciando no versículo 19. Depois vem a ceia. Vou ler. Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo, que o Filho nada pode fazer de si mesmo, o Filho de Deus, ele, né? Senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo que o Pai faz, o Filho também semelhantemente o faz. Porque o Pai ama o Filho e lhe mostrará tudo que faz, maiores obras do que essa, lhes mostrará para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles que querem. Vivificar é voltar a ter vida própria. Tem vida, não morre mais, né? Ele vive. Verso 22. E o Pai ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento, que Jesus viveu entre nós como um ser humano, a fim de que todos honrem o Filho do modo porque honra o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai. Não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, vamos entrar no assunto agora, e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, passou da morte para a vida. Quem crê em Jesus. Verso 25. Em verdade vos digo, vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Os mortos nos túmulos, morte humana. Porque assim como o Pai tem a vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo, vida vivificante, não alma vivente. E lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis, porque vem a hora em que todos que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão nos túmulos. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida eterna, e os que tiverem feito o mal para a ressurreição do juízo eterno. É isso que nós queremos destacar, irmão. Compreende? A vida eterna, o juízo eterno. Deixa eu chegar mais um pouquinho, vou explicar. Eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma porque ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procura a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Jesus foi 100% a vontade de Deus, né? Representante de Deus, não tinha a própria. Se eu testifico a respeito de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro. Não é verdadeiro, perdão. Outro que testifica a meu respeito, e sei que é verdadeiro o testemunho que ele dá de mim. Mandaste mensageiro a João, e ele deu testemunho da verdade. Agora vem o versículo chave da mensagem. Eu, porém, não aceito humano testemunho. Digo-vos, entretanto, estas coisas para que sejais salvos. Salvação. Nós estamos ministrando hoje a ceia.
Vamos ler o texto da ceia. Por que Jesus deu a sua vida em sacrifício por nós? Pela nossa salvação. Então ele está falando com o judaísmo, no tempo dele. Vocês sabem que Jesus, no tempo que ele exerceu seu ministério, ele era aceito como profeta. O judaísmo reconhece Jesus como profeta, não aceita ele como Messias, como nós aceitamos, até o dia de hoje. Até o conceito no tempo dele era o profeta. E ele profetizou. Isso que ele profetizou. Evangelho de Marcos 1,14. O tempo está cumprido. O reino de Deus está próximo. Se arrependam, se preparem e creiam na mensagem. Creiam no Evangelho. Algumas pessoas creem no mensageiro. Poucos creem na mensagem. Jesus é o mensageiro, mas a mensagem dele é profética. Hoje em dia as pessoas pregam muito o Evangelho agora, presente. Mas o Evangelho de Jesus foi uma profecia, na qual você está crendo. Senão a maior mentira que o mundo não recebeu. Ou ela é uma verdade, ou ela é uma mentira. Nós temos essa profecia como verdadeira. Ela não se cumpriu. Ela vai se cumprir. Por que ele profetizou? Ele veio na frente para ensinar o caminho da salvação. Vai haver a ressurreição quando ele voltar. Uns ressuscitarão para a glória eterna e outros para o horror eterno. Aí está o X da mensagem hoje. Se prestarem atenção, é um assunto, eu posso pregar, mas só Deus pode falar no seu coração, só o Espírito Santo, quando cai a ficha, né? Como ele falou no meu, eu tento compartilhar com a igreja. Que o Evangelho, tem o lado da letra, e tem o conteúdo da letra, que é o Espírito da letra. Aí o Espírito é o Espírito Santo que ministra, né? A gente prega o que está escrito aqui, ó, a letra, o som. Presta muita atenção agora, muito, para que Deus não só se ouça, mas que Ele possa falar no seu coração, antes de ministrar a ceia. Como está aqui no versículo 34. Eu, porém, não aceito o humano testemunho, digo todas estas coisas, entretanto, para que sejais salvos, salvo da condenação eterna. Por que eu estou falando eterna? Quando Adão e Eva pecaram, Deus falou para Adão e Eva: não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você comer, você vai se separar de mim, você vai morrer. O inimigo ensinou a Adão que ele podia chegar a ser Deus. Ele quis ser Deus. E Deus falou: você vai comer, você pensa que vai chegar a ser Deus? E eu não tenho outro Deus, só eu sou Deus. Adão comeu e se tornou Deus de si mesmo. Passou a agir por conta própria. Ele não obedeceu a Deus, ele agiu por conta própria. Então ele foi Deus dele. Como muitos cristãos ainda são. Deus de si mesmo. Se quer em Deus, confia em Deus para ser curado, abençoado, mas na hora de obedecer, são os fiéis que obedecem, são poucos. Alguns, se pudessem, manipularia Deus, para Deus fazer a vontade dele. Não é bem assim. Deus é Deus. Você viu o que aconteceu com Jó? Homem justo, temente, Deus elogiou Jó para o inimigo. Quando veio a prova, ele questionou com Deus. Deus tem que falar com ele e dizer: ô rapazinho, o que você pensa que você é? Você é Deus também de você? Quer dar uma lição para mim? Quer dizer que eu estou errado, que você está sofrendo? Que negócio é esse aí? Você criou o mundo, criou o sol, criou a lua? Aí Jó fechou a boca, né? Uma conversa piada essa. Eu sou Deus. Você é Deus de você mesmo? Muitos são deuses de si mesmo. Papo furado, né? Parece o rei da cocada, né? Como diz o, por isso eu falo mal de ninguém. Só o rei da cocada, né?
Se humilha para Deus, irmão. Deus é Deus, não tem conversa com Ele, não. Ele era e será, e não haverá outro, é o único e não tem conversa. A nós compete se humilhar diante de Deus. Pode se exaltar com o seu próximo aí, contar um papinho aí, mas com Deus, irmão, boca fechada, ele não entra no espírito. Pois bem, nós estamos querendo destacar uma coisa muito importante. O Adão pecou, mas Deus providenciou um livramento para Adão. Através de Adão veio o pecado e a morte. Aí Deus já profetizou, né? Da semente da mulher vai nascer um que pisará a cabeça da serpente e a serpente morderá o calcanhar. Nasceu Jesus, né? Da mulher. O homem humano, aquele corpo humano, ele não pecou, ele sujeitou o corpo à obediência a Deus. Desfez a morte que herdou de Adão. Essa morte que herdou de Adão, vou chamar de temporária. Teve solução. Agora, a morte, irmão, que vier na volta de Jesus com a ressurreição, não tem solução. É morte eterna. Aqui está o X da mensagem de hoje. A morte eterna. Ou glória eterna. Não é morte temporária. Não é morte que tem solução. É morte que não tem solução. É eterna. E agora como fica? Esta aqui, Deus deu solução para a morte de Adão. Quem crê no Senhor Jesus e for batizado será salvo. Que Jesus desfez a morte de Adão e sacrificou por nós. E você se batiza, se morre simbolicamente para Adão e nasce em Cristo. Nova vida, vida eterna. Só guardar a fé até o fim. Quem perseverar até o fim será salvo. Mas se não encontrar a salvação eterna, vai sofrer eternamente. Vai ser lançado no inferno com o diabo, e lá no inferno, o diabo e todo mundo vai ser lançado no lago do fogo. E lá não tem mais solução. O espírito não morre. Vai ficar gemendo bilhões e bilhões de anos. Você quer a morte eterna? Então as pessoas estão confundindo morte relativa com a morte eterna. Não, esta tem solução. Mas na volta de Jesus não tem mais solução. É o juízo final. Antes que venha o juízo final, Jesus veio na frente, dizendo: olha, vinde a mim, todos vós cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós meu jugo, e aprenda de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Então, as bênçãos, pregar o evangelho, é a primeira fase. A segunda, venha a mim, tomai sobre vós meu jugo, e aprenda de mim. Aprenda de mim, achareis a salvação das vossas almas. Que é a salvação da alma? Um aprendizado. É um curso. Se você aceitar fazer. Curso da vida. Tem que aprender de Jesus. É o único que pode ensinar, viu? A salvação da alma. É Cristo. Dentro do seu coração. Os pregadores pregam. Mas a obra é do Espírito Santo. Se você aceita ou não. Se você tem compartilhamento com Deus ou não. Porque na primeira fase, o cristão vem à igreja para ser curado. É abençoado. Bateu a prova, ele sobe. Você viu a parábola do joio, a parábola do joio e do trigo, da semente? Semeador semeou a boa semente. Uma parte caiu no caminho, o passarinho já comeu. Segunda parte caiu em terreno pedregoso. Começou a crescer, mas tinha pedra, não vingou. Outra parte caiu no terreno bom, mas tinha espinho. Quando cresceu a semente, o espinho, ó, é os cuidados da vida. A pessoa abafa a semente, ó. Só uma parte caiu em boa terra. Espero que você está aqui, que
que o seu coração é uma boa terra, viu? E a palavra, a semente, está sendo semeada para crescer e dar fruto, 30, 60 e mais. Pelo fruto se conhece a árvore. Então, a primeira morte que herdamos de Adão, morte física, temporária, tem solução. Deus preparou uma solução. Quem não aceitar Jesus agora, na volta de Jesus, a segunda morte, a eterna, não tem mais solução. Que o mundo espiritual não é permanente, não tem variação no mundo espiritual. O nosso tem, mundo material, físico. Mas o mundo espiritual é energia. Que a matéria é um acidente, a matéria não devia existir. Devia existir energia. Então o que é a matéria? É uma energia concentrada, né? Mas sem entrar aí, que não sou cientista aí, nem entendo da física. Mas a energia é concentrada, é aglutinada. Tanto você explode, gera a tal da energia, né? De radiação atômica até. Então, com um produto qualificado. Então, a energia, irmão, é uma energia. O mundo espiritual é esse mundo espiritual, luz, energia, não é matéria, não tem variação, aquilo que é, lá é. A nossa flor aqui dura uma semana, depois começa a murchar, a flor natural, aí seca, morre. No reino de Deus, a flor, ela dura uma semana de anos, uma semana de bilhões de anos, e nunca morre. Lá é permanente. Neste mundo é variável. Lá não. Não tem variação. Paulo fala, Deus habita no mundo acessível de luz e glória, que não tem variação. Que é um mundo espiritual. Sem entrar em muitos detalhes agora, né? Então, você quer salvar sua alma? Pega a Bíblia. Está tudo aqui, ó. Só Jesus pode ensinar. Não a letra. Além da letra. A letra é necessária. Mas além da letra, o espírito da letra. Vou dar um exemplo para as igrejas da morte que tem solução e da morte eterna que não tem mais solução. Eu vou ler a carta do apóstolo Pedro. A primeira. No capítulo 3. Vou ler o verso 18. 1 Pedro, capítulo 3, verso 18. Também Cristo morreu uma única vez pelos pecados. O justo pelo injusto. Isso é justiça, hein? O justo morreu pelos injustos. Haja justiça nisso. Para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne. Ele sacrificou a carne, mas vivificado no Espírito, no qual, em Espírito, também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais no outro tempo por desobediente, quando a longanimidade de Deus aguardavam nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos a saber, 8 pessoas foram salvos da condenação eterna, através da água. Nesse caso, foram salvos da morte por naufrágio, né? Salvos da morte na água. A qual, figurando o batismo, que agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Então, a pessoa que crê que Jesus morreu na cruz, ele ressuscitou e se batiza, ele morre para a morte de Adão e, com a graça de Deus, irmão, ele passa a viver em espírito pela fé, em comunhão com Cristo. Isso que Pedro cita está aqui, irmão, no Evangelho de Mateus, capítulo 24. Vamos ler os versículos principais, né? Mateus 24. Tem que começar no versículo 32. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas,
sabeis que está próximo às portas. Em verdade vos digo, não passará essa geração, no tempo de Jesus, sem que tudo isso aconteça. Passará o céu, a terra, porém minhas palavras não passarão. Mas a respeito daqui de hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem os filhos, nem o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Então os dias de Noé é um exemplo para a volta de Jesus. 38. Porquanto assim como nos dias de Noé, anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio, e hoje levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Nos dias de Noé, resumindo, 100 anos ele levou para construir a arca. Como cristão, você já conhece as passagens, né? E perguntava a Noé, mas o que você está fazendo aí com essa arca aí, que você está construindo? Ah, Deus me avisou que vai destruir o mundo com água de dilúvio, o mundo conhecido, né, daquela época. Você não quer se salvar? Riam dele, zombavam dele, 100 anos. Comiam, bebiam, cada um preocupado com a sua vida, seus pagamentos, não pagar imposto, né, não pagar atrasado que tem multa, tem misericórdia, e tudo mais, preocupação da vida humana. Até o dia que Noé entrou na água, Deus fechou a porta por fora e começou a chover, e o mundo inteiro pereceu. Essa morte, os que morreram no dilúvio de Noé, ainda teve uma solução. Nós lemos lá em Pedro. Então, quando Jesus foi pregar na cruz, quando ele teve os 3 dias, em espírito, ele foi lá no mundo, onde a geração de Noé aguardava, e pregou em espírito para eles. Para aqueles que crescem, ter a salvação. Porque Deus não quer perder ninguém. Deus quer que todos sejam salvos da condenação. Ele quer salvar toda pessoa da condenação. Eu prego o Evangelho há 60 anos. Eu não sei por aí, eu sei de mim. Nunca li, nunca ouvi alguém falar que o Evangelho que Jesus pregou é o Evangelho profético. Não para o presente, para o futuro. Você ouviu? Eu não ouvi, não li. E Deus tem falado no meu coração que o Evangelho que Jesus pregou é mais profético que para o presente, avisando você que os que pereceram no dilúvio de Noé ainda tiveram a chance de salvação, mas quem perecer na volta de Jesus, que é o juízo final, não tem mais salvação. Condenação eterna. Diga comigo, eterna. Fale, eterna. Eterna. Ou salvação eterna. Ou condenação ou salvação eterna. Não é mais temporária. Então a palavra tem que ser pregada, né? Tem que falar. Senão a gente faz confusão. Compreende? Esta mensagem de hoje que nós temos, irmão. Esta noite, Deus falou esse detalhe comigo. Glória a Deus. Esta noite, que eu estive pregando essa mensagem em outra igreja. Não esse detalhe, ontem à noite. Dormindo à noite, Deus me falou sobre a salvação eterna. Eu acordei, para não esquecer, e anotei. Agora está em jogo a nossa eternidade. Com Deus, não vou falar coisa pior, vou dizer sem Deus, para não chocar muito. Você decide. Eu decido a minha, você decide a sua. É o que está na Bíblia. Deus está oferecendo, não impõe. Ele devia impor a salvação, não. Nós estamos acostumados a coisa de impor. Você tem que fazer, acabou. Mas Deus não impõe, Ele dá liberdade. Porque eles são filhos. Ele não quer escravo. Ele quer filhos. Como Jesus é filho. Jesus, Deus não impôs a vontade de Jesus. Ele concordou com Deus. É uma concordância. Ele é filho, tem liberdade, né? Agora se impõe é um escravo, né? Um empregado, um súdito. Então Deus quer que você seja filho, Ele não vai impor.
E se ele não impõe, nós estamos correndo o risco de perder a nossa salvação, irmão. Por não saber usar a nossa liberdade. Então, a nossa liberdade traz responsabilidade para você mesmo, para mim mesmo. É uma coisa... Porque a Bíblia fala, os que são de Deus são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Não são guiados por si mesmos. Guiados pelo Espírito Santo de Deus. Os que são de Deus são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Então, irmão, Jesus, igreja, com a graça de Deus, ele fala no Evangelho de Mateus 34, 24, repito outra vez, que esse Evangelho será pregado para todas as pessoas, depois virá o fim. Por quê? Deus quer dar chance de salvação para todos. Aí a Bíblia fala em João 3, depois do 16, que a condenação é esta: que a luz veio ao mundo e os homens preferem as trevas do que a luz. Os homens quer dizer, gênero humano, os seres humanos. Quer dizer, homem e mulher, né? Gênero humano. Preferem mais as trevas do que a luz. Rejeição. Vocês veem, o judaísmo rejeitou Jesus como Messias até hoje, só como profeta. A Bíblia fala que no fim dos dias, Israel vai reconhecer que Jesus é o Messias. Aí ele volta. Mas só no fim dos dias. Aí é o final, né? Quando você escutou que o judaísmo aceitou Jesus, irmão, corre, parece que Jesus está às portas. Aí vai voltar. A qualquer momento acontece a volta de Jesus. É o que a Bíblia fala, viu? Mas Deus vai segurar eles lá, porque agora é o tempo dos gentios. É o meu tempo, é o seu tempo. Pregar o Evangelho, irmão, coopere com a pregação do Evangelho, viu, irmão? Seja por dinheiro, sem dinheiro, por fé, sem... Prega o Evangelho. Anuncia que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para morrer na cruz, porque todo aquele que nele crê, Jesus vai salvar. Oh, glória a Deus. Esse é o caminho da salvação da alma. Se a pessoa rejeitar, paciência. Essa é a mensagem que Deus quer que pregue o mundo inteiro. Então nós estamos falando do Evangelho, irmão, de Jesus para o presente, que é claro, mas é mais para o futuro. Quando você está vivo, tem que aceitar Jesus, segui-lo, praticá-lo, guardando a fé. Não perca a fé. Não se deixe enganar por heresias, por doutrinas erradas, por atalhos. Guarde uma fé limpa e genuína. Não tem atalho, as coisas com Deus não tem atalho, direto. Você e Deus, Deus e você, Jesus já abriu o caminho. Qualquer um pode falar com Deus através de Jesus pela fé. Não tem necessidade de intermediário, a não ser que você precise. Então, Jesus, nós vamos voltar lá agora, no Evangelho de Mateus, capítulo 26, para a ministração da ceia. Vamos ler o texto. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e abençoando-o partiu, deu aos discípulos dizendo: tomai, comei, porque isto é meu corpo. A seguir tomou um cálice e tendo dado graças, deu aos discípulos dizendo: bebei dele todos, porque isto é meu sangue, o sangue da nova aliança derramado a favor de muitos para a remissão de pecados. Digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia que eu hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus, ao ministrar a ceia, irmão, pegou o pão e disse: esse pão está no lugar do meu corpo. Como eu dou este pão para vocês comerem, eu vou dar meu corpo para ser sacrificado. Como eu dou esse cálice para vocês beberem, eu dou o meu sangue para ser derramado na cruz. Que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. No caso do Velho Testamento, o sangue seria derramado por animais, que prefiguravam a vinda de Jesus, que Jesus é o Cordeiro de Deus que agrada a Deus. Mas agora, no passado, Adão, não sendo Deus, quis ser igual a Deus. Agora Jesus, Filho de Deus, sendo Deus presente, não teve por usurpação passar por Deus.
antes se humilhou. A Deus é o mundo, até a morte e morte de cruz. Muitos lugares, quando você vai, principalmente em ambientes públicos, tem um crucifixo lá e um Jesus pregado na cruz. Até hoje ele é lembrado pregado na cruz. Que vergonha, né? Que derrota, que fracasso. Um Deus aparentemente fracassado na cruz. Mas aquele fracasso aparente de Jesus, aquela fraqueza,